Bom dia a todos. Agradeço a organização do evento, de ter disponibilizado esse modelo online, né? Tive um problema de agenda, de voos, para poder participar presente aí. Gostaria de estar aí, porque a primeira vez que eu estive em Palmas falando de solar foi justamente em 2015, quando foi lançado o Palmas Solar, conforme o Carlos estava apresentando anteriormente, né, e fico contente de ver como o mercado se desenvolveu, e inclusive antes eu atuava como um instalador, integrador, com uma empresa aqui no estado de São Paulo, e hoje eu estou à frente da área comercial da SMA Brasil, né, então é um mercado que já se movimentou bastante, cresceu bastante ao longo desses anos. Eu vou falar um pouco de soluções de armazenamento que a SMA provê, né, para vocês conhecerem um pouco mais da SMA, dos nossos produtos, e bem como tirar suas dúvidas, conhecer alguns cases que a gente tem no Brasil quando a gente fala de armazenamento. Então, falando rapidamente sobre a SMA, né, a SMA é uma empresa líder aí em questões de base instalada, né, de inversores mundialmente. Nós temos mais de 115 gigawatts de inversores instalados, sendo quase 6 gigas já vendidos em 22, só até junho desse ano, e sendo que a gente já tem 4 gigas em sistemas de armazenamento, seja de pequeno porte ou de grande porte, como são casos de instalações, plantas, que hoje já estão utilizando sistemas com baterias de grande porte, né? A SMA é uma empresa que preza pela inovação, né? Prova disso é que a gente tem mais de 1.700 patentes registradas, né? Uma empresa com 3.500 funcionários aí ao redor do mundo, e com isso a gente evita 56 milhões de toneladas de CO2 em mais de 190 países onde nós temos nossos sistemas instalados, tá? Nossa fábrica fica na Alemanha com uma capacidade de produção de 21 gigawatts, e estamos dobrando essa capacidade com a construção de uma nova fábrica ali na mesma região, tá? E a SMA, além de prover soluções sustentáveis, é uma empresa que também segue linhas de sustentabilidade, né? Então, hoje, a gente consome 50% menos da energia do que a gente consumia há 5 anos atrás para produzir os nossos inversores, e 100% da nossa energia consumida também é renovável, inclusive com parte dela por usinas próprias. A SMA está presente em 18 países com escritórios, né? O Brasil é uma subsidiária, né, que responde direto à Alemanha. Estamos aqui no Brasil já desde 2012, e é uma empresa com mais de 40 anos de experiência, mais precisamente estamos fazendo 41 anos neste ano, né? Então, pela nossa história, que praticamente inventamos o inversor solar na década de 80, né? Foi o primeiro inversor comercial a transistor, lançado em 87. Em 89 a gente já tinha o nosso inversor off-grid, então a gente também já tem um know-how, um track record bem grande na parte de armazenamento, de storage, e sempre trazendo inovações, aí, seja na parte de storage, de integração com sistemas fotovoltaicos junto com gerador diesel, sistemas de gestão de energia, o EV Charger, que é um carregador de veículo elétrico, que foi lançado ano passado, e nesse ano nós estamos renovando nossa linha de inversores trifásicos, tá? Então a gente tem propriedade de realmente falar em prazos de garantia, em durabilidade de equipamentos, né? Os equipamentos da SMA são equipamentos confiáveis, de alta performance e alta durabilidade. Tá? Essas são as nossas características principais. Então, falando um pouco de sistemas de menor porte, né, soluções residenciais, nós temos soluções tanto na linha monofásica e trifásica, de sistemas fotovoltaicos, como como inversores para baterias também, né, que seria essa linha para armazenamento de energia. Além de sistemas de gerenciamento da energia. Hoje em dia, quando você começa a colocar armazenamento, começa a colocar
tarifas diferenciadas por horário, tudo mais, é importante que você tenha uma solução integrada que permita todo esse gerenciamento de horário de injeção na rede, a máxima potência que vai ser na rede, e o horário que vai armazenar energia na bateria, e tudo isso as nossas soluções de gerenciamento de energia provê. Inclusive na parte de veículos, de carregamento de veículos elétricos, né, é possível gerenciar a energia para que o carregamento do veículo só aconteça de acordo com a quantidade de energia solar que está sendo gerada, para você realmente ter um carregamento usando energia renovável. Aqui temos um caso, né, para não ficar só falando de produtos para vocês, né, apresentar casos práticos que já existe há alguns anos aqui no Brasil, né. Então a gente tem um caso aí na região norte mesmo, no Amapá, onde a gente abastece uma vila, né, de residências, tá? Então esse é um sistema, a imagem da vila no Amapá. Então são 146 famílias abastecidas, né, por uma microrrede formada por esses nossos inversores, o Sunny Island, que é o nosso inversor tradicional para sistemas de microrredes off-grid. Tá? São inversores que podem trabalhar em paralelo, formando redes trifásicas, né, e trabalhando de forma totalmente autônoma por bateria. Né? Então é um caso aí que já saiu uma reportagem, que até quando houve um problema de apagão no Amapá, essas residências continuaram com energia elétrica graças ao sistema solar off-grid. Falando dos sistemas comerciais, né, vamos dizer aí de potências a partir de 12 kW, nós temos os nossos inversores trifásicos, o nosso lançamento é o inversor... desculpe, até eu vi que eu estava no modo aqui que não estava de apresentação, estou alterando aqui. Nosso inversor trifásico, esse novo modelo é um modelo que incorpora já o gerenciamento de energia dentro dele, então você pode compor um sistema com 3, 4, até 5 inversores, sem precisar de um equipamento adicional para fazer toda a gestão da energia. Tá? São inversores também que já vêm com a funcionalidade de segurança, a FCI, detecção de arco voltaico, né, que atua como prevenção de acidentes, de incêndios em strings fotovoltaicas. Depois temos a nossa linha de 50 kW, que também já vem com a FCI, já vem com um traçador de curva IV, o que auxilia bastante no comissionamento e na manutenção preventiva, né, sem precisar de um equipamento adicional. O próprio inversor fornece os relatórios de curva IV. E o nosso inversor de 110 kW, também para aplicações de telhado, comercial, que está começando agora a partir das entregas de janeiro a vir também com a funcionalidade AFCI para detecção de arco voltaico. Tá? Da mesma forma que no residencial nós temos sistemas de armazenamento de maior porte, né, tanto a parte das baterias como de inversores para baterias, e também sistemas que podem trabalhar off-grid, como aquele caso do Amapá e mais alguns casos que eu vou mostrar agora. Né. Então esse é o sistema de baterias para sistemas comerciais, são sistemas que podem ser escalados aí até potências de 300 kW, até 1 mega, tá? Com diversos bancos de bateria. Aqui é um exemplo de um sistema com baterias no nosso laboratório, na verdade na nossa academia, né, que fica lá na Alemanha, no nosso centro de treinamento. Aliás, vou também divulgar que a gente está montando um centro de treinamento similar a esse aqui no Brasil também, né, que é um centro de capacitação do profissional, tanto de forma geral, né, em fotovoltaico, como nos nossos produtos. Apesar de, daí quando a gente fala de usinas de solo, né, digamos, tanto na GD para usinas de 1 a 5 mega, e daí para conhecimento, apesar de não ser o foco do fórum aqui, o fórum está mais direcionado para GD e não geração centralizada,
para vocês conhecerem também que a gente tem soluções de inversores centrais de grande porte, podendo ir até 4,6 mega, inclusive em soluções turnkey, que a gente fala, que é já num frame de um container de 20 pés, a gente fornece o inversor e a estação de média tensão, tudo integrado já em fábrica. Tá? Mas para o nosso foco de GD, eu destaco esse inversor, que é o nosso inversor, que vai nas potências de 150, de 100, 150 e 180 kW. É um inversor muito robusto, desenvolvido para usinas de solo. Ele veio derivado dos nossos inversores centrais e por isso a vida útil dele é muito longa. A gente tem um certificado de vida útil de 25 anos para esse inversor. Henrique, então esse inversor é um inversor que pode... Você está me ouvindo? Só um detalhe, questão do modo ali, apresentação, ainda coloca para nós, vocês que houve alteraçãozinha ali, tá? Ele parou de compartilhar? Não, ele está aparecendo para nós, mas a tela está aparecendo todo o PowerPoint, tá? Não há apresentação. Ainda, para mim ainda estava... Tá. Só para avisar, desculpa interrompê-lo então, aí, tá? Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Caso não, assim perfeito também, dá para ver bem. Dá para ver? Eu vou seguir assim por causa do nosso tempo. Assim dá certinho, tá? Então. Vocês estão vendo, né? Perfeito. Tá bom? Desculpa interromper okay, aí, tá? Perfeito. Valeu. Eu vou fazer assim, diminuir aqui um pouco e esconder essa parte aqui. Tá perfeito, tá ótimo. Obrigado. Muito obrigado pelo aviso. Então, falando da vida útil, né, desse inversor, é um inversor que ele pode ser instalado numa usina e você não precisa se preocupar com retrofit, com trocas de inversor por 25 anos, tá? Outra característica muito importante dele, frente aos inversores do mercado, é que ele tem um baixíssimo de rating de potência. O que é isso? É a perda da entrega da potência nominal em virtude da temperatura, né? Então, principalmente quando a gente está falando de regiões quentes, como a de Palmas, por exemplo, esse inversor até 50 graus Celsius de temperatura ambiente, ele apresenta baixíssimo de rating, tá? Aqui falando um pouco do nosso sistema de gerenciamento de energia, que ele é integrado nesse nosso novo inversor trifásico que falamos, mas também pode ter esse módulo, o Enexus, instalado junto às usinas. Ele permite gerenciar até 50 equipamentos, seja inversores, medidores, né, e fazer tanto o controle de fator de potência, ativa, reativa, permite dar comandos para o inversor gerar potência reativa, inclusive à noite, permite fazer funções de zero export, né, de não exportar energia para a rede, ou zero grid zero, né, como o pessoal costuma falar, e também funções de gerenciar horários de armazenamento da bateria para aplicações de controle de pico de demanda, né, que a gente chamou peak load shaving, né, ou time of use. Aqui trazendo agora alguns cases para a gente encerrar, né, de aplicações que a gente já tem. Então, a aplicação de gerador diesel com solar flutuante é um caso que a gente já tem. Outro caso é um caso que aqui não tem solar, é só gestão de baterias para controle de demanda, fica numa distribuidora de bebidas, a Brasal, em Brasília, tá? E aqui é um caso também muito interessante aplicado ao agronegócio, né? Então é uma situação de uma fazenda com um pivô central, que era todo tocado por gerador diesel, e a SMA tem já um know-how bem grande em fazer essa transição energética do diesel para o solar. Então aqui o que foi feito? Ali não havia rede, é um sistema puramente com gerador diesel, armazenamento de baterias e fotovoltaico, né? Então a gente tem cerca de 300 kW em armazenamento de baterias, 750 kVA de diesel e um sistema fotovoltaico de 800 kW-pico. Por fim, eu queria dizer que assim, a gente tem uma assistência técnica, um suporte técnico implantado no Brasil já desde 2014, então aqui estão os nossos contatos, hotline, que serve
não só para o pós-venda, mas para dúvidas técnicas, tanto de pré-venda como no momento do comissionamento, questões de garantia. Vocês podem acionar o nosso suporte, né? E a gente garante aí um excelente serviço, tanto na parte de atendimento de sobressalentes, para garantia, tudo isso a gente tem a estrutura no Brasil. E aqui os meus contatos, né, de vendas, temos a gerência de serviços também, e o do nosso serviço, caso vocês precisem aí nos acionar, ou buscar mais informações, caso eu não tenha conseguido passar de forma tão rápida mais detalhes aí sobre as nossas soluções. Fico à disposição se tiverem alguma pergunta.